Você já se perguntou por que uma planta daninha, aquela famosa praga que está lá no dia a dia, o mato que surge ali, por que ela é tão mais ela tem uma vantagem tão grande em relação à planta cultivada? O nosso famoso milho, nossa soja, por que ela tem essa vantagem? Você já se perguntou em algum momento? Então, segura um pouquinho aqui que eu já vou te explicar. Mas me apresentando, meu nome é Rafael Zanini, eu sou engenheiro agrônomo, mestre em sistema de produção e nesses dias aqui eu mexendo aqui com a minha parte de estudo, montando aula, também sou professor, né? Eu acabei pensando aqui como que eu posso tentar traduzir um pouco disso. E aí eu até encontrei o material, vou deixar ele na descrição, que pode ajudar nesse entendimento maior. Mas aí eu resolvi trazer o porquê que uma planta daninha, ela acaba tendo essa vantagem competitiva. Eu vou usar o material como base de apoio aqui, vou tentar na edição colocar ele aqui também para que vocês consigam visualizar. Mas aí eu já deixo uma pergunta: por que a planta daninha ela é tão resistente? E aí nós entramos naquele ponto da evolução. Por que uma planta daninha ela tem uma resistência muito maior? Porque quando nós pensamos em evolução, falando desse ponto evolutivo, nós temos ali uma situação onde as plantas elas precisaram evoluir de uma maneira que elas tivessem ali uma certa vantagem competitiva, pensando em duas questões. Reprodução, ela precisava. Eu tô fechando um programa aqui ao mesmo tempo que eu tô gravando, então por isso que eu tô dividindo a atenção. Mas assim, a planta ela tinha necessidade de se reproduzir, perpetuar a espécie e ao mesmo tempo de sobreviver. Então, pensando nisso, nesse processo evolutivo, elas passaram a adotar algumas estratégias de evolução para que elas conseguissem ter uma certa vantagem sobre a cultivada. Falando da cultivada, essa já não passou por isso. Por quê? Porque o foco dessa planta, ela passou por um grande processo. Elas passaram, por um grande processo de melhoramento genético e sempre buscando ali a maior e a máxima produtividade. E aí nós acabamos perdendo esse fator de resistência ali, porque esse não era o foco. O gasto de energia não estava na resistência, na sobrevivência dessa planta. O gasto estava na produtividade. Por isso que uma planta daninha, quando colocada em um ambiente em que elas vão entrar em disputa, elas têm essa vantagem em cima da planta cultivada. Mas aí, continuando a linha de raciocínio aqui, falando de competição. Quando nós temos uma competição, até deixei o exemplo aqui, eu acredito que eu vou conseguir colocar isso na edição, mas assim, estou aprendendo ainda a mexer com essa parte de edição, mas tudo bem. Quando nós temos aqui, por exemplo, um feijão, existem alguns estudos que apontam que uma planta daninha, quando comparada, quando nós colocamos um feijão e analisamos o efeito de uma planta daninha sobre ele, nós temos ali uma redução da parte aérea. Então nós temos toda aquela parte que está do colo da planta para cima, existe uma redução no desenvolvimento quando comparada com uma planta que ela não tem essa influência de uma planta daninha. E nós temos também a redução da matéria seca, que é a massa seca, depende muito da fonte que vai entregar, mas é aquela massa onde nós eliminamos toda a água presente dentro da planta, dentro das células. Ela passa por um processo de secagem em estufa. E a partir disso nós temos ali a determinação da massa seca ou da matéria seca, que ela vai determinar quanto de matéria mesmo essa planta desenvolveu, quanto carbono essa planta acumulou. Através disso nós conseguimos entender quais são os efeitos na competição de uma planta daninha. Então, no exemplo aqui do caso do feijão, nós temos uma diminuição quando nós falamos dessa competição. Mas aí vem a pergunta do vídeo, A pergunta que talvez você deve estar se perguntando, falando assim: poxa, tá enrolando e não vai chegar onde eu quero. O que garante essa competição? Eu fiz uma tabelinha aqui, que eu coloquei aqui uma tabelinha meio torta, e eu acredito que eu vou conseguir encaixar ela no vídeo, igual eu comentei. Mas essa tabelinha, ela explica um pouco, ela tá toda torta porque eu fiz o desenho à mão, E desenho não é uma habilidade minha. Então eu coloquei essa tabelinha aqui, dizendo ali fazendo uma comparação entre planta daninha e planta cultivada. Uma primeira vantagem da planta daninha, que fica bem nítido, é a questão da disseminação. Uma planta daninha, um mato, vamos pegar aqui como exemplo o capim amargoso, que é uma planta que eu venho estudando nos últimos 2 para 3 anos, que fez parte do meu estudo do mestrado.
O capim amargoso, Digitalia insulares, ela tem uma capacidade de disseminação muito forte. Ela tem sementes leves, ela produz muitas sementes naquela pluma que ela cria. Ela tem uma capacidade de disseminação pelo vento, pela água ou através de animais muito forte. Então, assim, isso traz uma vantagem competitiva. Além da necessidade nutricional, que seria um segundo fator, que traz ali uma exigência nutricional quando nós falamos de uma cultura cultivada. Quando tem uma cultura cultivada, para ela atingir o potencial que ela tem de produção, ela vai exigir uma parte nutritiva muito maior do que uma planta daninha que só está ali para sobreviver. Então, quando nós colocamos na balança, dá para fazer essa diferenciação entre a necessidade nutricional de uma para outra. Partindo para um terceiro ponto, seria a questão de resistência, né? Como eu comentei, eu tenho uma planta que ela foi feita para sobreviver e uma planta que foi feita para produzir. É lógico e é claro que a planta que foi feita para produzir, em qualquer adversidade, ela não vai conseguir produzir, ela vai sofrer. Já a planta que foi feita para sobreviver, ela precisa ter mecanismos de resistência. Não vou trazer sobre esses mecanismos aqui nesse vídeo. Se você quiser saber um pouquinho mais, comenta aqui, deixa o seu comentário, que aí eu trago em um outro vídeo separado. Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, então eu vou pular essa parte. Mas assim, essas plantas daninhas, elas acabam trazendo uma maior resistência. Então eu tenho alguns mecanismos ali, como o próprio capim amargoso, né? Eu tenho, trazendo um exemplo, eu tenho o rizoma que é formado nele, que é uma estrutura, né? Uma estrutura modificada que eu tenho ali, que vai trazer uma nova... vai rebrotar novamente a partir do momento que eu tenho o corte dessas plantas, dessas folhas da parte aérea. Então, são estruturas que elas vão garantir para a planta uma maior resistência. E aí, em contrapartida, a planta cultivada ela tem uma menor resistência. Isso acaba sendo bem intuitivo. E aí, quando eu tenho, passando agora para um outro ponto, eu tenho a capacidade de germinação. Quando eu falo da capacidade de germinação, vai ficar muito ligado com aquela primeira parte, que é a maior disseminação. Por quê? Se eu dissemino muita semente, eu tenho uma capacidade muito grande de germinação, só que aqui, pensando em plantas daninhas, eu vou falar da germinação em situações adversas. Por quê? As plantas daninhas, já ligando isso aqui com o próximo item, elas têm uma capacidade de manter a dormência da semente por um período maior. Então elas só vão germinar, as sementes da planta daninha só vai germinar quando ela entender que está no momento certo. Diferente de uma planta cultivada, que no primeiro sinal de umidade, calor, e ela sentir que está pronto para germinar, ela vai germinar, e se tiver uma seca depois, um período de estiagem, essa planta vai morrer. Então, nós temos essa outra vantagem. E aí, pensando em planta daninha, nós temos um sistema de reprodução, alguns sistemas de reprodução, né, alguns mecanismos de reprodução de maneira alternativa. Então, como eu disse do capim amargoso, ele tem o rizoma, e esse rizoma vai gerar uma nova planta. Ele vai perfilhar. Esse perfilho também pode gerar uma nova planta. Eu tenho a tiririca, por exemplo, que ela tem a famosa batata. A batata, ela vai germinar uma nova planta também. Então, essas plantas elas vão adotando mecanismos de reprodução alternativos, que é a famosa reprodução vegetativa. Aí vem uma pessoa com moto para me atrapalhar, 11h35 da noite. Mas continuando o foco do vídeo. Quando eu tenho essa reprodução alternativa, isso me traz o próximo item, que aí é o último item da tabela, que é a questão da maior disseminação. Poxa, vamos pensar no seguinte. Eu tenho uma planta daninha, que ela tem ali, no caso da tiririca, ela tem três formas, né, de reprodução mais claras. E eu tenho uma planta que ela só se reproduz através do sistema tradicional, reprodução sexuada, onde ela tem ali flor, ela tem a troca de pólen, ela tem toda essa questão. E aí nós temos uma reprodução mais... nós temos, vamos dizer assim, a minha disseminação ela acaba sendo mais pobre, porque eu dependo que essa semente chegue até o solo em condições favoráveis para que ela germine. Enquanto isso, a planta daninha está ali, ó, ela está produzindo semente, ela está produzindo estrutura vegetativa, ela está dando o jeito dela para perpetuar a espécie. Então eu acho que consegui passar de uma maneira mais rápida aqui, não sei se ficou um pouco acelerado, mas a ideia é que você consiga entender por que a planta daninha ela tem essa capacidade
competição mais forte, ela consegue ser mais resistente. E aí, para finalizar, dentro do livro que eu falei que eu vou deixar, que é o livro Matologia, né, que eu tô lendo sobre ele, eu vou deixar ele aqui na descrição. Eu acho que no link que eu vou deixar, ele tá até de graça para quem tem o Kindle. Mas assim, através dele, eu vi uma frase lá, agora, desculpa, acabei não pegando a referência, mas eu achei ela bem interessante. Como diz a frase, só existe competição quando a oferta de recursos ela é menor do que a demanda. Se eu tenho uma demanda alta e eu tenho uma oferta maior ainda, eu não tenho uma competição ali. Mas se eu tenho uma oferta alta e uma demanda, eu tenho uma oferta baixa e uma demanda alta, aí eu tenho uma competição, que aí a planta daninha ela vai brigar com a nossa cultura cultivada ali, no caso, independente de qual seja. Bom, acho que é isso. Terminei aqui meu mapa mental. Vocês vão ver na edição, aqui tá meio estranho aqui, porque eu tô gravando olhando para ele sem colocar ali. Mas assim, por vídeo, assim, trazendo um resumo final. As plantas daninhas elas têm uma capacidade de competição muito maior. Elas ganham quando nós falamos disso. E eu acho que eu consegui transmitir de uma maneira ideal para todo mundo, para que todo mundo consiga entender. Se você entendeu e gostou do conteúdo, já aproveita e peço, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha ele também, deixa seu comentário se ficou alguma dúvida, que eu vou responder. A ideia é responder todos os comentários. Talvez quem sabe a sua dúvida não vire um vídeo explicando melhor o assunto. Então eu já te convido a deixar essa força aqui. E logo semana que vem, como tá aqui no início do canal, semana que vem, toda quarta-feira às 10, tem um vídeo novo saindo aqui. E eu espero te encontrar no próximo vídeo.